Olá pessoal, bem, como prometido, a aula de hoje assíncrona para a gente falar um pouco do final desse capítulo de polinômios. Na aula passada a gente falou sobre o método de Brillouin, então essa aula eu vou falar um pouco mais, assim, fazer mais ou menos a mesma coisa, só que de forma um pouco mais detalhada, certo? Então, na aula passada a gente falou sobre esse método, que é um método que a princípio ele vai envolver uma divisão, né? Divisão de polinômios. E a gente tem aqui uma expressão para determinar a cara do polinômio P quando se divide por um polinômio de grau 1, dado um número alfa aí qualquer, certo? Então vamos lá. A gente sabe que para um polinômio P real, você tem aqui polinômio P de x com coeficientes, eu digo real, sim, coeficientes reais. Pega um alfa, um número real também. Existe um polinômio Q, né, um único polinômio Q de grau n-1, tal que o P se escreve assim. Né? A gente viu isso na aula passada. Rabiscando aqui do lado, é porque você tem o polinômio P de x, você tem grau n, o polinômio P com grau n. Você está dividindo ele por um polinômio x menos alfa. Esse polinômio tem grau 1. O quociente que você vai encontrar aqui, Q de x, ele vai ter grau n menos 1. Você vai diminuir um grau quando você divide P por x, certo? P de x por x menos alfa. E você encontra um resto. Esse resto aqui, a gente sabe que ele é o P aplicado em alfa. Ou seja, esse mesmo alfa. Esse mesmo P aplicado em alfa, ele dá o resto. O resto aqui vai ser um polinômio constante. Porque como o grau dele tem que ser menor do que o grau desse, então se esse é grau 1, esse aqui tem que ter grau 0. Grau 0, então o polinômio é constante. Então, olhando para essa expressão, a gente sai daquela fórmula ali. Então, o P de x, a gente obtém aquela fórmula ali. É o x menos alfa vezes o Q de x mais o resto, que é P de alfa. O que eu estou dizendo é que existe um único polinômio Q, ou seja, esse quociente aí é único. E o grau dele é n menos 1, ou seja, ele é o grau 1 a menos do que o P. Aqui eu não escrevi, dá do polinômio P de x de grau n, mas fica subentendido, porque o grau dele é n. Certo? Aí as observações que eu coloquei aqui é que o P de alfa ele é o resto dessa divisão, certo? Aí a gente já até comentou isso em um outro vídeo, porque que ele é o resto, né? A gente viu que se a gente aplicar o P nesse alfa, ele vai coincidir com esse valor, certo? Mas o método Birolfini eu expliquei na aula passada, pelo menos o começo, assim, como é que vai ser, como é que nós chegamos nele, por que ele é daquela forma. Eu vou só resumir rápido, porque tem aí gravada a outra aula, então você pode ver aí na aula anterior. O P de x, certo? O P de x, que é o polinômio inicial de grau n, é assim, a nxn, a n-1, xn-1 até a zero. O Q é bn, xn-1, bn-1, xn-2 até b1, porque ele é um grau a menos, né, do que o de P. E o resto é uma constante. P aplicado em alfa é uma constante que eu chamei de B0. É o resto da divisão. Esse P de alfa aqui é o B0. Então, o que vai acontecer? A gente viu que se a gente igualar, né? Se você pegar as expressões P de x igual x menos alfa vezes Q de x mais o P de alfa, que é o resto, que é o B0, né? Se você igualar, o que é que você vai... Isso aqui eu posso escrever assim, ou posso também, se eu quiser, né? Eu posso, ao invés de escrever P de alfa, porque eu já sei que o P de alfa é o meu B0. Posso escrever aqui um B de 0, beleza, um B0. Aí foi o que eu fiz na aula passada. A gente escreveu as expressões do P, né, que é AN, XN, mais AN-1, XN-1, mais AN-2, XN-2, mais A1x mais A0. Aí o produto desses dois, então eu tenho aqui o x menos alfa vezes o Q, que começa no B
n x n menos 1 mais bn menos 1 x n menos 2 e vai até o b1 b2x mais b1, vamos colocar assim, mais o resto que é o b0. Então o que eu fiz foi só o seguinte: a gente vai igualar esses polinômios, né? Eles já são iguais aí, então para eles serem iguais você tem que colocar todos os coeficientes de mesmo grau e identificar o coeficiente um igual ao outro, certo? Claro que aqui você tem que ter um cuidado óbvio, que você está fazendo um produto de dois termos. Então esse x vai multiplicar todo mundo aqui, ó, todos, e depois o alfa. Então esses termos aqui vão aparecer multiplicado por dois termos. Então aqui nós vamos ter essas n-1 equações, e depois nós vamos ter mais outras n-1. Aí você só precisa agrupar. Ó, presta atenção, o x vezes o bnx n-1 dá bnx n-1 com 1 dá xn, certo? Aí não existe outro polinômio que vai dar grau n, porque quando você multiplicar o x por alfa, por bnx n-2, vai dar bn-1 xn-1. Então vai ser o outro termo que vai aparecer aqui, certo? Então vamos colocar aqui, mais bn-1 xn-1, o produto desse por esse. Beleza, aí você multiplica o x pelos outros até lá no final. Você vai fazer mais tal, até o b2x quadrado mais b1x mais b0. Então o x apareceu aqui nesses. Quando você for multiplicar o alfa agora por cada um deles, você vai colocar aqui respectivamente. O alfa vezes bnx n-1, o alfa é uma constante, vezes bn é uma constante. Então fica xn-1. Então fica menos alfa bn x n-1. Estou colocando os termos de mesmo grau um abaixo do outro para ficar mais visível. O alfa vezes o que tem x n-2 vai ficar aqui no próximo. E assim vai. Até o alfa vezes b2x vai ficar aqui, né? Menos alfa b2x, certo? E o menos alfa vezes b1 dá aqui que é uma constante, fica menos alfa b1. Se você passar um traço aqui, você vai juntar. Então esse aqui bn xn fica só. Esses dois aqui você vai agrupar de dois em dois até aqui. E esses aqui são as constantes, que é b0 menos alfa b1. Pronto. Se você igualar esse polinômio do lado direito com o do esquerdo, você vai obter todas essas equações aqui. Foi o que eu fiz na aula passada. Então o AN coincide sempre com o BN, porque ele está sozinho. O primeiro aqui está só, ele vai coincidir com esse primeiro aqui. A constante lá, que é a última, vai ficar B0 menos alfa B1, que vai coincidir com o A0, que é o último aqui, ó. O A0 vai ser o B0 menos alfa B1. Como eu estou querendo saber quem são os coeficientes de Q, eu estou fazendo uma divisão de P, certo? P de X por X menos alfa. Quando eu dei o polinômio P, obviamente você conhece os coeficientes dele. Então você está dividindo por X menos alfa, você vai precisar encontrar os de Q. Então essa expressão aqui, ele diz quem são todos, né? Ó, o Bn vai ser o An, o Bn menos 1 vai ser An menos 1 mais B, alfa vezes Bn, que é o anterior. Aí o Bn menos 2, você vai utilizar uma conta do mesmo jeito, e o alfa Bn menos 1. Então cada um que você vai encontrando na frente, você usa o anterior, de tal forma que você determina todos. Aí você consegue a expressão aí para o seu polinômio Q de x, certo? Então o polinômio vai ter grau 1 a menos e você não tem nenhuma dificuldade. Só observar aqui uma coisa, montando aqui na nossa lousa, o seguinte, quando você escreve polinômio P de x dividido por x menos alfa, que dá o Q de x, mais o resto, vamos supor que é um resto R de x. Embora eu saiba que ele vai dar uma constante, mas vamos chamar de R, certo? Ou se quiser não colocar o R de x, você pode colocar só o R, porque nós sabemos que como o R resto tem grau menor do que o
polinômio x menos 1, menos alfa, que tem grau 1, então esse tem que ter grau 0. Então, se está assim, a gente sabe que o p de x, ele é x menos alfa vezes q de x mais o resto. Ora, se você aplicar o p em alfa, vai dar o quê? Alfa menos alfa vezes q de alfa mais o resto. Alfa menos alfa vai dar 0. Então, implica que o p de alfa é igual ao r, ou seja, seu resto é o p de alfa. Então, bem fácil de verificar isso, né? Não tem nenhuma dificuldade. Então, o que acontece é que se você sabe que o p de alfa é o resto, então o polinômio, quando eu dei lá no início, suponho que a gente deu um polinômio p de x, a n xn mais a1 x mais a0. O resto eu já sei que... Aí eu estou querendo dividir ele pelo 1x menos alfa. Eu já sei que o resto é só aplicar o p em alfa. Se eu já dei esse número aqui, suponho que é um 2, x menos 2. Você pega e aplica o p no 2. Se é um 0, que seria só x, então aplica no 0 ou no 1. No 0, no caso aqui, daria a 0. Mas, enfim, quando você substituir o alfa nessa expressão, então você determina seu resto. Certo? Então o método de Breuer-Ruffini, ele vai determinar quem é o seu quociente. Aí você pode estar se perguntando, mas vai dar trabalho encontrar todas as expressões. Bem, na prática, quando você pegar os exemplos, não dá trabalho não. Nós vamos ver que, de fato, os exemplos são simples. A gente pode fazer de forma simples. Vamos voltar aqui para o livro. E vamos analisar aqui um esquema prático. Tipo assim, como você pode colocar uma espécie de algoritmo, né, ou um esquemazinho de divisão que deixa você fazer isso de forma fácil. Eu vou repetir o mesmo exemplo que a gente viu na aula passada, que eu fiz isso aqui, ó. Esse esqueminha aqui, ele tem um traço horizontal, 2 traços verticais. Quem é essa primeira linha aqui? Essa primeira linha todinha é o polinômio p, aqui, ó. Esse aqui é o polinômio p de x. Nós vamos usar, obviamente, só os coeficientes. Então, o an menos 1, an menos 2, até o a1, aí a0. Eu separei aqui com um traço para colocar o a0, porque a gente sabe que o a0 é o termo constante. É o último. Ele não tem x ele é o coeficiente do termo. Esse aqui é o último coeficiente que tem o termo que acompanha o x. Esse aqui é o independente, tem o a0. Aí eu coloquei aqui o alfa. Certo? O alfa é o número que a gente vai fazer a divisão. Está dividindo por x menos alfa. Você põe esse alfa aqui. Aí o an, eu repeti, desci o an. Vamos encontrar os outros. O an menos 1, o bn menos 2. Aliás, o bn menos 1, bn menos 2, até o b1. O b0, que é o coeficiente independente do polinômio q, eu também vou colocar aqui abaixo do a0. Na verdade, ele é o resto, desculpa. O termo do independente do polinômio q é o b1, desculpa. O b0, ele é o resto, que a gente acabou de fazer lá na lousa. Ele é o p de alfa, ele é o resto, então ele vai ficar aqui embaixo. Certo? Nós vimos aqui nessas fórmulas, ó, vamos só subir um pouco. Aqui, ó, por exemplo, o an é o bn, então esses dois são iguais. Ó. Aqui eu repeti o an. Então, na verdade, esse aqui poderia chamar de bn, que é o coeficiente líder do Q. Aí a gente viu que a partir daí, ó, o bn-1 ele é obtido utilizando o an-1 e o bn. Então vamos olhar, ó, esse daqui que é o bn-1, certo? Vou colocar ele aqui, bn-1, ele foi obtido como? Ele é o an-1 mais o alfa vezes bn. Então eu vou repetir o an-1 e vou somar com alfa vezes esse, ó, alfa vezes o bn, alfa vezes bn. Então, aí eu determinei o bn-1. Ora, o próximo, o bn-2, eu vou fazer do mesmo jeito, certo? Você vai pegar sempre utilizando o anterior, né? Então, quando você for fazer o bn-2, você vai usar o que você encontrou, né? Você vai usar o que você encontrou. Assim, ó, você pega o an-2, que é o equivalente a ele, aqui em cima. Então, vai pegar o alfa e vai multiplicar pelo que você achou anteriormente, ou seja, o bn-1.
Então você vai pegar esse mais alfa vezes esse daqui e determina esse. Você vai fazer isso com todos, certo? O que você encontra desse lado vai ser o seu resto, e esses aqui que você determinou são os coeficientes do B. Esses traços são interessantes você deixar porque você não mistura os coeficientes. Então todos os coeficientes que estão aqui embaixo, dentro desses dois traços, são os coeficientes do polinômio Q, tá certo? Então vamos lá, vou repetir o exemplo que a gente fez na aula passada. Tá lá no vídeo, mas vamos fazer aqui mais uma vez, só que eu vou fazer aqui mais rápido. Você pode encontrar os detalhes no final da aula passada. Aqui nós vamos pegar o polinômio C, 6x ao cubo mais x menos 1, certo? Aqui eu fiz o esquema prático, né? Aqui embaixo. Então, vamos fazer no esquema prático. Na aula passada eu fiz dos dois jeitos. Aqui é como, usando a equação, as contas lá em cima. O B3 coincide com o A3, que aqui nós temos um polinômio de grau 3. Então, o AN é A3, 6, 1, menos 1. Aliás, lembrando que aqui tem um termo que não existe, o x ao quadrado. Então, o que, é que você faz com ele? Você põe um zero, ó. 6, que é o termo líder. O x ao quadrado não tem, você põe um zero. O x aqui, o coeficiente é 1, o independente é menos 1. Eu estou querendo dividir, eu estou querendo encontrar o P de 3. Ou seja, é a mesma coisa de eu fazer a divisão desse polinômio aí por x menos 3. Certo? Então, o que, é que você vai fazer? Você vai pegar, vai usar as expressões. O A2 é alfa B3, então é 0 mais 3 vezes 6. Mas para você não estar se perdendo nessas fórmulas, o método prático é justamente para isso, o dispositivo prático. Então, vamos fazer igual eu expliquei aqui do lado. Eu coloquei o 6, o 0, o 1, o menos 1 e o 3. Então, o que, é que você vai fazer? Você desceu o 6 aqui, que é o primeiro, certo? Então, para determinar esse, o que, é que ele faz? Ele vai ser esse de cima, mais esse vezes esse, ou seja, o 18, que é 0 mais 3 vezes 6. Então, eu encontrei esse daqui, né? Suponha que a gente tivesse sem ter determinado ele, é porque aqui já está com o número que você vai querer, que eu já coloquei o resultado. Mas vamos lá, é assim, ó. Você repete o 6, aí o daqui você faz assim, 0 mais 3 vezes 6, então dá 18, certo? Do mesmo jeito você vai fazer com o próximo. O próximo aqui, ele vai ser 1, que é o que está aqui em cima, mais 3 vezes 18, certo? 3 vezes 18 dá 54, com mais 1 dá 55, certo? Aí você vai fazer de novo agora. Aqui tem esse daqui, menos 1, você vai pegar, vai somar com 3 vezes 55. 3 vezes 55 dá 165, com mais menos 1 dá 164. Aí o interessante do método é isso. Aí aqui você só basta olhar para quem está aqui. Então esses coeficientes que aparecem vão ser os coeficientes do polinômio Q. Aí eu chamei de G, mas a letra não importa. Então, como eu tenho que encontrar um polinômio de grau 2, né? Eu dividi um de grau 3, certo? Que foi o P de x, eu dividi um polinômio de grau 3 por um de grau 1. Então, o resultado tem grau 2. Então, vai ter 6x ao quadrado mais 18x mais 55. E esse é o ré, aliás, tudo bem. Eu que estou fazendo a confusão aqui. Tá ok. Cuidado para não confundir assim, o resto da divisão do P pelo G, pelo Q, que é esse aqui, com o termo independente do Q, que não tem nada a ver. Esse 164, que é o que ele pediu, é o P de 3, é o resto dessa divisão, certo? Então o resto é você pegar o polinômio P e aplicar no 3. Se você quiser calcular o P de 3, é só substituir aqui, lá na equação do P, né? Nessa equação aqui, ó. 6x ao cubo mais 6 mais x menos 1. Mas como você fez a divisão aqui utilizando o dispositivo prático, você já encontrou. Ele está aqui, ele é o 164, que é o que ele queria. P aplicado em 3, certo? E a expressão como você quer colocar, né? Fica assim, ó. P de x é x menos 3 vezes o que você achou, que é 6x ao quadrado mais 18x mais 55, mais o P aplicado em 3, que é o 164.
Então esse aqui é a sua expressão com o produto, tá certo? Então esse exemplo aí eu refiz, né, na aula passada a gente tinha feito esse exemplo mais com detalhes e agora eu estou refazendo apenas para reforçar, né? Quem teve alguma dúvida naquele vídeo pode de repente estar esclarecido nesse daqui, tá certo? Essa sessão aqui agora, ela é uma sessão que eu vou deixar para vocês dar uma lida, porque assim, ela tem a ver com o que eu vou falar agora, que é o método de Newton com Brillouin-Ruffini. O que significa isso? Eu vou usar esse método de Newton, que é o método que a gente viu no capítulo anterior, que é aquele método que a gente viu que usava uma sequência que convergia lá para uma raiz, misturado com o método de Brillouin-Ruffini, certo? Aí aqui eu tenho só umas observações, né? Que se você for ler aqui, ele faz aqui umas contas com essa expressão do P, se a gente calcular aqui umas derivadas, né? Se derivar isso aqui, você vai usar a regra do produto. Kx menos alfa, vezes a repete o primeiro, derivada do segundo, que é aquele x, mais o segundo, que é aquele x, vezes a derivada do primeiro, que é x menos alfa, que a derivada é 1. Então fica só o q de x. Então, se você aplicar no alfa, quer dizer que o q de alfa, né, o polinômio q aplicado em alfa, ele coincide com a derivada do p aplicado no alfa. A derivada, né? Certo? Então, se você quiser calcular a derivada do p' no alfa, é a mesma coisa de calcular o q de alfa, certo? Então você faz esse mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. O q de x dividido por x menos alfa vai dar um polinômio de t de x com grau a menos do que ele. Se o q tem grau n-1, o t vai ter grau n-2. E o resto lá vai ser o q aplicado em alfa, do jeito que a gente viu. Tá certo? Então, q de alfa é o resto da divisão do q de x por x menos alfa, e t de x é um polinômio de grau n-2. Ok. Aí você apenas reescreve essas contas. É mais ou menos o que eu já tinha mencionado no passado, né? Você pode usar o método de Brillouin-Ruffini para determinação dos valores de q de alfa e determinar quem são os coeficientes desse polinômio aqui. Que lá era q, aqui eu chamei de t. Aí você vai encontrar todos eles usando o método de Brillouin-Ruffini. Só uma observação, vai servir mais como observação essa parte. Bem, o método de Brillouin-Ruffini mais método de Newton com Brillouin-Ruffini. Como é que a gente mistura essas duas coisas, né? A gente tem o seguinte. A gente já viu que o processo de Newton, o método de Newton era esse aqui. Você pegava lá, vou repetir aqui do lado. Um xk mais 1, ele é um xk, menos a função aplicada no xk sobre o f' aplicado no xk. Aqui era no geral, para funções no geral. Nesse nosso caso, nós estamos com polinômios, então nós estamos no caso particular, que você está usando apenas a função polinomial, certo? A gente já sabe que os polinômios são funções de fácil cálculo de derivada, né? Então, a gente pode, por exemplo, aqui fazer essa conta, mas essa divisão, os valores de P aplicado no xk e a derivada, a gente pode fazer esse cálculo usando o método de Brillouin-Ruffini, certo? Eu vou fazer aqui um exemplo, né? Porque no exemplo talvez fique simples da gente entender, sempre fica mais fácil. Vamos pegar um polinômio de grau 3 aqui que está completo, ou seja, ele tem todos os termos, ó, p de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2. Eu quero usar o método de Newton com Brillouin-Ruffini com a aproximação epsilon igual a 10 menos 3, ou seja, eu quero encontrar uma raiz aproximada para esse polinômio com um erro de 10 a menos 3, certo? Ou seja, 0,001, pelo menos. Usando o estudo de localização, que a gente viu anteriormente, que a gente pode localizar mais ou menos onde encontrar um intervalo que possa ter uma raiz. Isso foi usando o teorema do valor intermediário. Então, você pode aplicar, por exemplo, de antemão, né? Eu estou colocando de antemão, mas se você não souber esses valores, você pode fazer os testes.
no intervalo entre menos 3 e 3. Por quê? Se eu aplicar no menos 3 e no 3, vão dar sinais diferentes. Então, quando dá sinais diferentes, o produto é negativo, significa que ele passou pelo zero, né? Ó, é só imaginar geometricamente. Se um gráfico em um ponto ele tem... Se um ponto ele tem aqui um P de alfa aqui que cai aqui embaixo e tem um P de beta que cai aqui em cima, então em algum momento ele tem que dar zero, né? Porque o P de beta é positivo, o P de alfa é negativo, então significa que entre alfa e beta, ou seja, no intervalo entre alfa e beta, tem alguém que toca no zero, porque a função é contínua, então vai cortar o eixo x, significa dizer que tem um zero aí, certo? Bem, vamos pegar um valor inicial, obviamente dentro do intervalo. Então, uma solução inicial aqui, x0 igual a 2. Então, a primeira aproximação, né? Você vai usar o método de Newton, a gente lembra lá que se você tem o x0, vou fazer aqui, só usar essa expressão aqui em cima, né? Ó. Se você tem o x0, que é 2, então quem será o x1? Tá aqui a conta, né? x0 menos p aplicado no x0 sobre p' de x0. Então, o x0 é 2, vai ficar 2 menos o p aplicado em 2 sobre o p' aplicado em 2. Certo? Só que, aí onde está? Nós vamos usar o método de Brillouin-Ruffini aqui, certo? Nós vamos usar o método de Brillouin-Ruffini aqui, nessa passagem, para determinar o p de 2 e o p' de 2. Nós vimos lá no método de Brillouin-Ruffini, na sessão anterior, que o resto, que era o p de alfa, que era a divisão do p de x por x menos alfa, a gente determinava o resto aqui, que era o p de alfa, certo? Então, se ele quer calcular um p de alfa e um p' de alfa, é a mesma coisa de pegar o p e dividir por x menos alfa, certo? Então, é isso que ele vai fazer. Nós vamos colocar aqui os coeficientes do p e o alfa, que no caso é 2. Vamos só relembrar, quem é a cara do polinômio aqui, ó? X ao cubo mais 2x ao quadrado, né? P de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2. Ele quer o p de 2, né? Então você vai colocar aqui os coeficientes do p na primeira linha. 1, 2, menos 1, menos 2. E vai colocar o 2 aqui do lado. Nesse caso eu fiz os traços aqui para a gente... Porque nós vamos fazer o método Brillouin duas vezes, certo? Para o P e para o P'. Então vamos lá. O primeiro aqui a gente desce, né? Desce 1 aqui. Então, como é que nós determinamos os demais? Vou fazer o preenchimento como se nós não tivéssemos feito a conta, para poder você não se perder. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui para não ficar tão poluído essa tela. Aí assim, a diferença daqui para o que a gente acabou de aprender no método Brillouin é porque nós vamos usar mais de uma vez. Nós vamos usar para o P e para o P'. Então vamos aqui. Como nós sabemos que o 2 é o número que você vai fazer, o cálculo, né, o P de 2, então o 2 vai estar aqui. A gente sabe que o primeiro polinômio, o primeiro termo do polinômio aqui é sempre coincide com o primeiro daqui. Então a gente quer encontrar esse. Então como é que ele é? Ele é esse mais esse vezes esse. Então 2 mais 2 vezes 1. 2 mais 2, 4. Beleza. Como é que determina esse outro aqui? Menos 1, que é esse aqui, mais 2 vezes esse aqui, que é o anterior. Então, menos 1 mais 2 vezes 4, 8. Então, menos 1 mais 8, dá 7. Agora, você vai fazer o 7, para determinar o próximo. Você vai pegar o menos 2, né, e somar com 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 14, com menos 2 dá 12. Ok. Então, esse aqui, 12, que é o termo que você encontrou aqui, ele é o P aplicado em 2, certo? Ele é o resto, que é isso que ele está querendo aqui, ó. P aplicado no 2 é 12.
Nós temos agora que encontrar o P' aplicado no 2. Então, como é que vai fazer? A mesma coisa. Nós vamos agora esquecer, nós vamos esquecer por enquanto, assim, só relembrando, esquecer que eu digo assim, esquecer por enquanto o que está calculado aqui, você vai deixar nessa tabela, né? Tá feito aqui. Nós estamos olhando agora para o P' de 2. Por que aquela seção da derivada é importante? Porque só para lembrar aqui, ó, você pode ver que quando eu derivei o P', ó, ele foi quem? Ele foi o x menos alfa vezes o Q' mais o Q de alfa. Então, para encontrar o Q de alfa, certo? Para eu determinar quem é o Q de alfa, aliás, o Q, desculpa, o P', vou colocar aqui do lado, o P' aplicado em alfa, você fica com o Q de alfa. Significa que o resto da divisão do P' pelo Q' é o Q de x, que é o Q de alfa, né, quando você aplica. Ou seja, o seu Q de x é x menos alfa, T de x mais Q de alfa. Então quer dizer que o Q de alfa é a divisão do Q pelo polinômio T de x, que é um polinômio com grau a menos, certo? Com um grau a menos. Então, se você quer determinar os coeficientes dele, basta você fazer o mesmo procedimento agora para esse polinômio de grau 1 a menos. Então, o método de Breuer-Ruffini ele vai ser usado novamente aqui, ó. Você vai pegar DC1, você vai descer 1 aqui, certo? E no caso o 2 é o mesmo, né? Porque assim nós estamos calculando o P' de 2, então aqui é 2. Então você vai fazer a mesma coisa, repete esse aqui que é o 4, mais 2 vezes 1, 2, dá 6, certo? Depois você vai pegar o 7 que está aqui e 2 vezes 6, certo? 2 vezes 6 mais o 7. 2 vezes 6 é 12, com 7, 19. Por que você vai parar aqui? Bem, tem que lembrar, se você está fazendo a conta por P', o grau vai diminuir 1. Então, o polinômio que você vai obter, ele não vai ter a mesma quantidade de termos do anterior, certo? Esses termos que você encontrou aqui é um polinômio Q de x de grau 2, certo? É um polinômio de grau 2. Então, vamos aqui. Ele seria x ao quadrado mais 4x mais 7. Esse daqui, ó, certo? Esse que a gente fez nessa linha aqui. Para o polinômio de baixo, certo? Você vai ter um polinômio de grau 1, certo? Chama ele de um t de x. Tem um grau a menos, né? Então, os coeficientes vão ser x mais 6. O 19 que você encontrou aqui, na verdade, é o P' de 2. Ou seja, ele é o resto que coincide com o polinômio aplicado no alfa, que é essa conta que eu acabei de fazer aqui, ó. Esse t que nós determinamos tem um grau a menos, então o q aplicado no 2 coincide com o seu q, se você aplicar no alfa aqui, o resto coincide com ele. Então, foi o método de Breuer-Ruffini usado para o polinômio de grau menor, certo? Então, são esses daqui. Então, quer dizer que o P' no 2 é 19. Então, você tem aqui o P' que é 19. Certo? Aí, voltando para o algoritmo, né? Quem era o algoritmo lá? Tá meio bagunçada a lousa, mas dá para entender, ó. O algoritmo era o x1 igual a 2, que é o x0, menos P aplicado no 2 e P' aplicado no 2. Então, a gente vai só substituir os valores, ó. 2 menos 12 sobre 19. Aí você vai fazer a conta. Pega uma calculadora. Como ele está fazendo uma comparação do erro com o epsilon, que é 10 a menos 3, né? Você está fazendo a divisão aí. Se você quiser trabalhar explicitamente colocando os números como sendo na forma de fração, né? Isso aqui é 1 sobre 10 ao cubo, que é 1 sobre 1000, né? É 1 sobre 1000, que quando você dividir,
dá 0,001, certo? Tem aqui 3 casas decimais, mas você pode colocar 3 ou 4, dependendo do que você quer. Porque no caso aqui seria 0, 0. Se você quiser colocar uma casa decimal a mais, você colocaria 0,0010, certo? Enfim, você faz a conta e a gente chegou em 1.3684. Como é que você sabe se a primeira aproximação já resolve? Aí eu fiz lá num exemplo, né? Aliás, numa das aulas a gente viu que tem essa forma prática aqui de fazer. Você faz o x1 menos... Você faz xn menos 1 menos o xn sobre xk, né? xk menos... Tanto faz aí. xk menos 1... aliás, xk... não, deixa eu não bagunçar muito isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Você pode usar xk menos 1, ou xk mais 1 e xk, depende de como é que você começou. Nesse nosso caso aqui, só para não bagunçar, eu vou colocar xk menos 1 sobre o módulo de xk, certo? No caso o k aqui é 1. Então x1 vai fazer x1 menos x0 sobre x1. Você acabou de achar esse x1 aqui, né? Então você vai pegar ele, 1.3684, menos o seu x0, que era 2, sobre o módulo do x1, que é 1.3684. Fazendo essa conta deu 0.4616, que não é menor do que 0,001. Significa que o x1 ainda não é uma boa aproximação. Aí você vai ter que fazer o x2, ou seja, você vai ter que fazer mais um cálculo, certo? Porque, lembrando, você vai parar quando consegue o erro menor do que isso aí, certo? Então, como não deu ainda, você vai precisar de pelo menos mais um passo. Vamos lá. Então, quem será o x2? x2 vai ser x1 menos p aplicado no x1, p' aplicado no x1. Então, você vai usar o método de Brillo-Ruffini e vai ter que calcular o p' no x1, aliás, o p no x1, aqui eu errei, foi um erro de digitação, p no x1 e p' no x1, certo? Então, mesma coisa, né? Ó, mesma coisa que está aqui. Vou colocar os coeficientes do p, que é 1, 2, menos 1 e menos 2. Aqui, ó. 1, 2, menos 1, menos 2. Qual é a diferença desse para o anterior? Certo? Para encontrar eles. Nenhuma. A diferença é só que, nesse caso aí, os termos que você vai colocar tem casas decimais, né? Então, vai precisar necessariamente de uma calculadora, porque você vai fazer o quê? Você vai subtrair o 1 e o alfa, no caso aqui, pra gente, não, que no passo anterior era o 2, né? Era o 2. Você está colocando aqui do lado o 2. No nosso caso agora não é mais o 2, porque o 2 é o x0. No nosso caso é o x1, né? Então, quem era o x1? Esse que você achou ali, que esse aqui é 1.3684. Então, você vai repetir o 1. Então, vai ficar 2 mais 1.3684 mais 1. Ou seja, você vai pegar o 2 mais 1.3684 vezes 1, que é o próprio 1. Então, você vai somar 2 com esse número aqui. Aqui é fácil de fazer, dá para fazer de cabeça, porque o 2 é a parte inteira. 2 com mais 1, 3. Então, fica 3.3684. Agora, pega o menos 1. Agora não, agora você vai precisar da calculadora, né? Porque você vai pegar esse número, 1.3684, multiplicar por esse aqui e somar com menos 1. Aí nessa hora aí você precisa da calculadora, porque não dá para fazer essa multiplicação aqui desse número com 4 casas decimais, esse com 4 casas decimais, de forma tão fácil. O certo é você usar a calculadora. Então você multiplica, soma, vai obter esse. Depois você vai repetir esse daqui, aí vai somar esse com ele vezes esse. Mesma coisa, então parou aqui. Beleza, então você encontrou o P aplicado no x1. Agora precisa encontrar o P' aplicado no x1. Aí, como eu falei, repete isso aqui, esse número aqui, você vai fazer esse vezes esse mais esse dá esse. Esse vezes esse com mais esse dá esse. E para aqui, porque lembra que como tem um grau a menos, então ele vai ter um termo a menos. Então, quem é o x2? Que é o que você está procurando, né? Vai ser o x1, que está aqui, menos o p no x1, certo? Então, essa expressão aqui, p de x1,
sobre P' no x1, que é esse último que você achou. Então deu 1.0772, certo? Aí mais uma vez você faz o procedimento. Então vai fazer o x2 menos x1 sobre o x2. Deu 0.2703 maior que epsilon. Então não satisfaz ainda. Lembrando que a raiz vai ser o número que você achar aqui. É o x2. Não é esse número aqui não. Esse número aqui é para saber se você obtém o erro. Se por acaso fosse menor do que o epsilon, então a raiz aproximada seria essa. Perceba que ainda não conseguimos o erro. Então nós vamos ter que fazer mais uma vez. Aí agora você vai fazer o x3 como sendo x2 menos p de x2 sobre p' de x2. Então o processo fica repetitivo, não tem mais nenhuma novidade aqui. Ou seja, o que tem a ser feito aqui já é a mesma coisa que você fez no passo anterior. Então não tem mais nenhuma novidade. O que você vai fazer é fazer a mesma coisa, só que com outros números, usando a calculadora. Então você vai determinar o x3, que é esse aqui que eu achei, ó. Veja que já aqui tem um zero depois do ponto. Aqui já tem 2, ó. Certo? Aí você substitui no x3 menos x2 sobre x2 e olha se o que você obtém é maior ou menor do que o epsilon. Veja que ainda deu maior. Então, significa que você tem que fazer com mais. Certo? Aí você vai para o x4. Vai determinar quem é o x4. Aí o x4 nós encontramos esse, ó. 1.0000. Você vai colocar o x4 menos x3 sobre x4 e ainda deu maior, porque tem duas casas decimais, certo? Aí você vai procurar o x5. Aqui eu coloquei x4 como sendo igual ao x5. Deve ter algum erro aqui, certo? Certamente deve ter uma casa decimal diferente. Eu acho que talvez nesse aqui não seja 1 com 4 zeros. Eu não estou recordando agora, mas eu devo ter digitado errado. Porque eu só consegui a aproximação no x5. Ó. Porque aqui deu duas casas decimais, aqui eu já obtive pelo menos 4. Claro, por que eu parei aqui? Não significa que esse número é zero mesmo. De repente você pode encontrar um número assim, ó, 0.1, 2, 3, 4 casas decimais, depois tem um 2 ou um 1, alguma coisa. Se eu pedir desde o começo para escrever o número com 4 casas decimais, é como se isso aqui fosse o zero. Então o importante é que ele conseguiu 1, 2, 3, 4 casas decimais com zeros. Se o número epsilon lá era 0,001, então com pelo menos 3 casas decimais eu já conseguiria. No caso aqui, no passo 5, já encontrei um a mais do que eu precisava. Então deu menor do que epsilon. Então a raiz é o x5. Então, o número que você achou no x5 é sua solução, mas lembrando que é uma solução aproximada, né? Assim, é a sua solução aproximada. Então é isso. Aí você tem o método de Newton sendo aplicado com o método de Brillouin-Ruffini, ou seja, você juntou duas coisas aí em uma só. Então o método de Newton foi usado apenas, como você já sabia que podia usar, porque ele pode ser usado para qualquer função. Aqui só estamos pegando um caso particular que é um polinômio. A diferença é que como está envolvendo polinômio, tem uma divisão do P sobre o P', toda vida você vai ter que dividir o P sobre o P' aplicado no alfa. Essa divisão você vai fazer como? Usando o método de Brillouin-Ruffini, que já determina os coeficientes aí. Então, praticar agora. Então, a gente vai fazer uns exercícios, né? Eu vou colocar umas listas de exercícios que a gente possa treinar, né? Essa parte. Lembrando aqui, só voltando um pouco aqui em cima. A gente viu que no capítulo anterior, sem ser a determinação de raízes, a gente viu esses teoremas que localizam as raízes, certo?